Hoje nós estamos no Salmo 102, estamos fazendo a exposição dos Salmos e chegamos hoje ao Salmo de número 102. Já fizemos a exposição de 101 salmos e estamos terminando quase o quarto livro dos salmos, que termina no Salmo de número 106. A partir do Salmo 107 até o 150, nós entramos no quinto e último livro dos salmos, que são 5 ao total. Eu quero começar então lendo com você esse texto. Fique atento para aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Ó Senhor, ouve minha oração e chegue a Ti o meu clamor. Não escondas de mim o rosto quando estou angustiado. Inclina os ouvidos para mim quando eu clamar. Ouve-me depressa. Pois os meus dias desaparecem como fumaça e os meus ossos ardem como brasas. Meu coração está ferido e seco como a erva, por isso até me esqueço de comer. De tanto gemer, meus ossos se apegam à pele. Sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e fico como um passarinho solitário no telhado. Meus inimigos me afrontam todo dia. Os que estão furiosos comigo me amaldiçoam. Tenho me alimentado de cinzas e misturado a minha bebida com lágrimas por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantaste e me lançaste para longe de ti. Meus dias são como a sombra que declina e vou murchando como a erva. Mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é tempo de te compadeceres dela. Sim, o tempo determinado já chegou, porque teus servos amam até suas pedras e se compadecem por causa de sua ruína. As nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória, quando o Senhor edificar Sião e se manifestar em glória, atendendo à oração do desamparado e não desprezando a sua súplica. Escreva-se isso para a geração futura, para que um povo que será criado louve o Senhor. Pois olhou do alto do seu santuário, o Senhor olhou dos céus para a terra para ouvir o gemido dos presos, para libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se congregarem os povos e os reinos para prestar culto ao Senhor. Ele abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Eu clamo, meu Deus, tu, cujos anos se estendem a todas as gerações, não me leves na metade da minha vida. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como uma vestimenta, tu os mudarás como roupa, e assim ficarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a sua descendência ficará firmada diante de ti. Obrigado por tua palavra, ó Deus. Aplica no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não há oração que não seja atendida. Não há nenhuma oração que fique sem resposta. Grave isto. Por vezes, a palavra de Deus será não. Por vezes, a resposta de Deus será ainda não. Por vezes,
Deus fará silêncio, mas o silêncio de Deus também é resposta. Por vezes, Deus dirá sim. O fato é que orações não se perdem jamais. Sim, Deus pode rejeitar uma oração. E esta oração, ainda que pedindo algo autêntico e correto, não vindo de um coração quebrantado, pode não ser recebida. E a resposta ser não, não por aquilo que esteja sendo pedido, mas a exemplo do que Silvio disse agora há pouco, estamos pedindo o que é correto com o coração já pecaminoso. Portanto, não basta que peçamos correto, é importante que peçamos com o coração correto. E vou lhe dizer que é melhor pedir a coisa errada com o coração correto. Por quê? Porque quando você recebe o não, o coração já desfrutou da presença de Deus. Não há barreiras. Nós estamos diante de um salmo que é uma oração. É a oração de um coração aflito. Um salmo que está no grupo dos salmos de lamento. Autoria desconhecida. Ninguém sabe quem escreveu esse salmo. Os teus lamentos também são desconhecidos por tantas pessoas. Mas é exemplo desse salmo que chegou a nós, que foi registrado. Nós estamos aqui com santo encorajamento de que aquilo que os homens não conhecem, o nosso Deus sabe o que se passa. É importante que nós compreendamos que este salmo é um salmo de um coração angustiado. E a primeira oração do salmista é pedir que Deus ouça a oração. Veja, o primeiro pedido é: Senhor, eu peço que o Senhor me ouça. Eu vou pedir, mas o meu primeiro pedido é: me ouça. Isso está nos versos 1 e 2. Ó Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o rosto quando estou angustiado. Inclina os ouvidos para mim quando eu clamar, ouve depressa. Ele ainda não está pedindo nada. Ele não tem em mente ainda, ou em sua boca, o primeiro pedido. Antes, porém, ele diz: Senhor, ouve a minha oração. É muito comum que alguém chegue para você e diga: posso te fazer uma pergunta? E você responde: já fez a primeira, faça a segunda. Senhor, o Senhor ouviu a minha oração? Já ouvi, agora pode fazer o outro pedido. Já estou ouvindo. Bom, o salmista mostra aqui que ele se sente perto da morte, mas não quer morrer. Veja, o salmista se sente profundamente angustiado, profundamente abalado, mas sente um desejo pela vida. Algo está soprando no seu coração, uma esperança profunda mesmo no meio do caos. E veja aqui que este salmo, neste salmo o salmista usa uma variedade de metáforas, de comparações para mostrar como está o profundo da alma. Veja no verso 3, ele diz: os meus dias desaparecem como fumaça. É uma forma simbólica de dizer que eles estão indo embora e ninguém pode segurar. Os meus ossos ardem como brasas, o corpo dele está sentindo. O meu coração está ferido e seco como a erva, ou seja, não tem vida, vai murchando, murchando e murchando. Por isso, até me esqueço de comer. E agora, a restrição alimentar do salmista não é que ele não tem comida, é que ele não tem fome. Por vezes, não é a falta do recurso, mas é a falta do desejo. É a falta da razão de ter o recurso. E nesse momento ele diz: eu não consigo ter vontade de comer. E no verso 5 ele conclui dizendo: de tanto gemer, meus ossos se pegam à pele. Bom, é possível que o salmista esteja usando aqui uma linguagem poética para dizer para Deus como estava a alma. É possível que ele não esteja dizendo sobre o seu corpo, mas também é possível que fisicamente ele esteja assim. Nós não sabemos,
porque os salmos são poéticos. Mas nós sabemos, meus irmãos, que quando a alma vai mal, o corpo começa a padecer. É ou não é verdade? O sono desregula, o apetite vai embora, ou quem sabe ele se torna mais acentuado para compensar qualquer coisa. Seja o que for, o nosso corpo sempre nos dá sinais que a alma já chegou no limite. Assim está o salmista. E agora ele começa a falar do abandono que sente no verso 6. Eu sou como um pelicano do deserto, como uma coruja das ruínas. Essa palavra pelicano, muito provavelmente, não é uma boa tradução, porque o pelicano é uma ave mais para uma ave marinha. E ele está tratando aqui de um pelicano do deserto, muito possivelmente um outro tipo de coruja, que era um animal tido como amaldiçoado no Antigo Testamento. Ele está dizendo, eu sou como um bicho distante, que ninguém quer por perto. Não durmo, verso 7. E fico como um passarinho solitário no telhado. E aqui ele é bem gráfico, como ele se sente. No telhado, no relento, sozinho, não tenho sequer um puleiro ou uma gaiola. Eu estou à deriva da vida. Eu estou abandonado mesmo. E ele diz sobre as ameaças que sente. Por exemplo, verso 8. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que estão furiosos comigo me amaldiçoam. Ou seja, a minha alma já está ferida e o que eu recebo são palavras que me afundam ainda mais. Veja a circunstância que está a alma dele. Agora, ele volta as palavras para Deus e diz o seguinte, ou melhor, antes disso, verso 9. Tenho me alimentado de cinzas e misturado minha bebida com lágrimas. E aqui cinza e lágrimas tem a ver com luto, com tristeza. O que ele está dizendo é que ele não consegue mais beber nada, não ter acesso, ou ter acesso a qualquer cálice ou qualquer bebida. E ele não pode tomar isso sem que as lágrimas escorram para dentro do copo ou para a sua própria boca. Ele bebe as próprias lágrimas. E agora sim ele fala sobre Deus. Por causa da tua indignação, da tua ira, pois tu me levantaste e me lançaste para longe de ti. Este salmo é muito provavelmente um salmo que trata sobre o que Deus fez com o povo no exílio. E quando o povo estava voltando para a terra, o povo veio fracionado para Jerusalém. E a única coisa que começaram a construir foi o templo. Isso foi no tempo de Esdras e Zorobabel, você vai ver isso no livro de Esdras. Mas a cidade inteira era um monturo só. Muros no chão, portas queimadas, não existia nenhum tipo de civilidade, não existia nenhum tipo de caminho reto em Jerusalém. E eles estão ainda naquela reconstrução lenta e ainda estão clamando e chorando. Não à toa, o templo já está sendo erguido, mas em Neemias capítulo 1, Neemias está profundamente triste diante do rei Artaxerxes, a ponto do texto dizer que Artaxerxes diz para Neemias, você nunca entrou na minha presença chorando. O que está acontecendo? Era tristeza. E Neemias disse, eu ficaria feliz aqui se a terra dos meus pais não tivesse em ruínas, derrubada, sem portas, sem muros. E você sabe que os muros à época eram importantes por conta do pertencimento que o povo tinha, o senso de pertencimento e o fato da proteção contra os inimigos. Nessa segunda leva, Neemias vai construir muros, torres e portas. Você vê isso no livro de Neemias. Mas o fato é que este salmista sabe que foi o Senhor que enviou para o exílio o povo. E ele agora sente as próprias dores, e as dores do povo reverberam nele e as dele no povo. E é nesse momento que ele sente uma tristeza profunda. E no verso 11 ele diz,
Meus dias são como a sombra que declina e vou murchando como a erva. Ele está dizendo para Deus: eu estou sentindo que os meus dias estão passando mais rápidos do que o normal. Eu estou sentindo que eu estou envelhecendo a galope. Eu me olho no espelho a cada dia e já não me reconheço mais. O tumulto mental desse homem é profundo. A perturbação dos pensamentos é uma coisa estranha para ele. O senso de ordem já foi embora há muito tempo. O seu físico está trêmulo, solitário, ameaçado, choroso, triste. Se o salmo parasse por aqui, desespero total. Mas o salmo não para aqui. Veja, o salmista sabe que Deus está no controle. E a partir do versículo 12, agora ele para de olhar para si mesmo e passa a olhar para Deus. Este é o exercício que todo angustiado deve fazer. Dar um tempo de olhar para si mesmo, para a própria dor, e olhar para Deus. Deixar de olhar para o tempo e mirar na eternidade. Deixar de olhar aquilo que é palpável e seguir para o invisível. Ele diz, verso 12, mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre. Vamos repetir isso, gente. Mas tu, Senhor, estás... Teu nome será lembrado por todas as gerações. Aleluia. Essa expressão, mas tu, Senhor, no hebraico, tem muita força. É uma adversativa muito forte aquilo que ele estava dizendo. Ele é mais ou menos, se o salmista dissesse, Senhor, mas quando eu olho para o Senhor, não tem nada a ver o cenário. Os céus estão em ordem, o Senhor está governando sobre todas as coisas, e no caos da terra, o Senhor mesmo assim reina soberanamente. Bem, ele diz agora que diante da fragilidade, da brevidade da sua própria vida, o reino de Deus eterno está ainda brilhando. E ele diz com esperança, tu, Senhor, te levantarás e terás piedade de Sião. Agora ele fala da cidade. Pois é tempo de te compadeceres dela. Sim, o tempo determinado já chegou. O que o salmista está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã? Eu sei que o teu povo sofreu por um tempo, mas o Senhor está fazendo esse tempo terminar. Deus é um Deus de recomeços, de restauração. Deus é um Deus de levantar o caído que está no pó. Agora este salmista está olhando para este Deus soberano e está com a palavra de Deus nas mãos, agora com as promessas dizendo, o Senhor vai cumprir tudo isso porque o Senhor é fiel. Foi o Senhor que disse, não fui eu. Você lembra quando Daniel estava lendo o profeta Jeremias? Ele estava no exílio. Quando ele leu lá no profeta Jeremias que seriam 70 anos, já estava perto, Daniel já estava velho. Daniel chegou perto de 14, 15 anos do exílio babilônico. Agora ele está quase com 80 anos e ele está lendo Jeremias. Ele diz, está chegando o tempo, Deus vai restaurar o seu povo. 70 anos já estão ficando para trás. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, o crente pode passar pelo deserto, pelo exílio, mas o deserto e o exílio não são morada ou moradas para o povo de Deus. Resta um repouso para o povo de Deus, um descanso para o povo de Deus. E nós sabemos que este tempo é um deserto, que este tempo é um exílio nesta terra, ainda assim o Senhor nos concede sombra, água, descanso. Ele está olhando agora para Deus, e ele olha também para os lados, ele diz, Senhor, não é só a minha dor, é a dor do teu povo. Veja, todo crente tem uma dor solidária também.
Ele sabe que ele não é o único que está passando pelo vale da sombra da morte. Ele também ora por aqueles feridos. E quantas vezes o Senhor nos permite sofrer e doer, para que nós tenhamos um coração generoso para orar por mais alguém, porque afinal, bem sabe consolar quem sabe o que é sofrer. Bem sabe orar pelo sofredor, quem já sentou na cadeira do sofrimento. E este salmista, por tudo que passou, agora olha para o seu povo e diz: meu Deus, eles sofrem também. Percebemos aqui, querido e querida, que o alvo das orações do salmista não é somente a sua dor, a dor do próprio coração. Embora dolorido, ele também ora pela tristeza alheia. E ele olha agora para frente com esperança. Não que a sua dor passará somente, mas que Deus será glorificado. Ouça isso. Verso 15: as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando isso, gente? Ouça isso, coisa linda. Leia comigo. Quando o Senhor edificar Sião e se manifestar em glória. De que maneira que o Senhor se manifesta em glória? Atendendo à oração do desamparado e não desprezando a sua súplica. Ei, importante isso. Como Deus é glorificado em muitas vezes. Quando na minha dor eu oro, e quando eu oro, Ele me responde. E quando Ele me responde, Deus é glorificado. Porque todos ficam sabendo que ainda que haja um povo que sofre na terra, há um Deus poderoso que acode dos céus. O Senhor vai ser glorificado quando a nossa oração for atendida. O Senhor vai ser glorificado entre as nações quando elas perceberem que esse povo fraco, que é o teu povo, se torna forte quando te conhece. Não é isso que diz Daniel? E o povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte. Esta é a palavra do Senhor. Ele atende a oração do desamparado e não despreza a súplica. E mais uma vez ele olha para frente. No verso 18 diz, agora ele dá uma ordem para as gerações futuras. Escreva-se isso para a geração futura, ou seja, para os seus contemporâneos. Ele diz, registra, porque lá na frente eles precisam saber. Escreva-se isto para a geração futura, para que um povo que será criado louve o Senhor. Deixa eu lhe dizer, onde é que foi escrito isso aqui? Quando foi redigido isso aqui? Isto aqui é profético. Isto aqui se cumpre em nós, porque nós somos um povo que não era povo. Nós somos os crentes que não eram crentes. Somos os salvos que eram perdidos, mas nós estamos aqui louvando ao Senhor. As gerações anteriores registraram e nós nos regozijamos dando glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso. Por quê? Verso 19, pois olhou do alto do seu santuário. O Senhor olhou dos céus para a terra. Veja, olha que coisa linda, gente. Veja as expressões para Deus. Verso 12, ele está entronizado. Ainda no 12, ele será lembrado. Verso 13, ele terá piedade. Ele terá compaixão. Verso 15, as nações temerão. E agora o texto diz, ele olha do alto dos céus para a terra. Para quê? Verso 20, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os condenados à morte. Veja, ele atende mais uma vez o gemido dos presos e liberta os condenados à morte. Para quê, gente? Verso 21, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e seu louvor em Jerusalém, quando se congregarem os povos e os reinos para prestar culto ao Senhor. Por que Deus salvou sua vida?
Por que que Deus salvou a minha vida? Por que que Deus olhou dos céus para a terra e ouviu o gemido do nosso coração, o gemido dos presos, libertando-nos como condenados, porque Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que que Ele fez isso? Sim, foi para o nosso bem, sim, foi para a nossa salvação, mas em primeiro lugar, no verso 21, a fim de que Ele seja anunciado. Por quê? Porque se Ele faz na minha vida e eu não anuncio, Ele faz só na minha vida. E se Ele faz na minha vida e eu anuncio, Ele faz em outras centenas e centenas e milhares de vidas. Essa é a razão pela qual precisamos anunciar a glória do nosso Deus. E ele chega então ao único pedido do Salmo. Único, porque o primeiro pedido foi: ouve a minha oração. De lá para cá ele lamenta, de lá para cá ele adora, mas ele chega ao primeiro pedido. Depois de lamentar, depois de adorar, ele diz: Ele, o Senhor, abateu minha força no caminho, abreviou os meus dias. Eu clamo: meu Deus, tu, cujos anos se estendem a todas as gerações. Leia comigo: não me leves na metade da minha vida. Meu Deus, eu estou angustiado, eu estou caído, eu estou na lona, eu estou no chão, mas eu quero viver. Que coisa linda. Alguém que ama a vida apesar das circunstâncias. Este é um encorajamento para aquele que se sente no fim da linha. Para aquele que se sente já no fim da esperança. Este homem está com os ossos como que queimando, pegando-se a pele, gemendo, urrando de dor, mas ele diz: Senhor, concede-me vida na tua presença, dá-me da tua vida. Ele não quer morrer a essa altura. Ele entende que ainda há bons anos pela frente, e o argumento dele é: Senhor, o Senhor é um Deus que cobre todas as gerações, ou seja, tu que é eterno tem todos os anos para conceder a qualquer um que o Senhor queira conceder. Depois do único pedido que ele fez, ele volta a adorar. Desde a antiguidade, fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, ou seja, os céus perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como uma vestimenta. Tu os mudarás como roupa, e assim ficarão novos céus e nova terra, como diz Apocalipse. Mas tu és, diga comigo, mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Coisa mais distante, mais inalcançável para a gente são os céus. Veja, que imensidão, que amplitude. O salmista diz: isso vai passar. A terra vai passar. Passarão como roupa usada, mas os teus anos não passam, permanecem. E ele traz então a esperança final. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a sua descendência ficará firmada diante de ti. Amém. Ele diz: Senhor, eu não sei se eu vou contemplar tudo que eu estou pedindo na minha geração, mas o que ele termina dizendo é: meu Deus, eu sei com absoluta certeza que se o Senhor não responder às orações para que eu possa ver, o Senhor responderá essa oração às gerações futuras. Nós estamos hoje aqui vivendo respostas de orações que foram feitas às gerações passadas, por pessoas que já não estão entre nós. Aqueles idosos e jovens lá da década de 30, quando essa igreja nasceu e surgiu: ó meu Deus, levanta teu povo e estabelece aqui. Estamos nós aqui. Aquela senhora que orava pelos netos, aqueles crentes da antiga aliança que oravam por aqueles que viriam, sobretudo a oração sacerdotal de Jesus: não oro somente por estes, mas por aqueles
que crerão. Somos frutos dessa oração. E esta oração final aponta para Cristo, porque a descendência espiritual de Cristo nunca morrerá. Porque todos aqueles que descendem de Cristo espiritualmente, neste sentido, que receberam dele a vida eterna, viverão eternamente com ele. Aplicações finais para a nossa vida. Primeira, nós precisamos praticar a oração no tempo da angústia. É difícil falar alguma coisa quando estamos angustiados, não é verdade? Até abrir a boca para comer às vezes é difícil. Alguém com angústia profunda. Mas este salmista, com profunda angústia, esse desconhecido salmista, nos ensina o caminho da oração. Não é uma oração modulada, não é uma oração inventada de boca para fora, é uma oração da alma. E como é bom saber que o choro do crente é uma oração, que o grito do crente é uma oração, que as palavras do crente podem ser uma oração, que as suas lágrimas são orações. E nós devemos intencionalmente orar no tempo da angústia. A carta de Paulo aos Efésios tem mais de uma oração. Ele estava preso. O hino Castelo Forte ao nosso Deus foi composto com uma oração de confiança quando Lutero estava no castelo de Wittenberg, cesseado de sua liberdade. Como Deus faz surgir lindos salmos da alma no tempo de angústia. Por isso nós não podemos fechar a nossa boca. Segunda aplicação. Se a primeira é, nós devemos praticar a oração mesmo na angústia. A segunda é, nós devemos praticar o louvor mesmo no meio dos lamentos de angústia. Mesmo no meio de orações de angústia, nós podemos e devemos adorar ao Senhor. Veja, os salmos de lamentos, todos eles, exceto um salmo, todos os salmos de lamento, têm os lamentos, mas tem um louvor a Deus. Tem exaltação a Deus. Na mente hebraica, louvor não necessariamente está excluído da dor. Deus é digno mesmo na dor. O Cordeiro é digno mesmo na angústia. E nós somos o povo que canta. Não à toa, John Piper lançou uma trilogia chamada O Canto dos Cisnes. Porque o cisne é um animal que canta enquanto morre. Ele faz uma trilogia mostrando de grandes homens e mulheres de Deus que morreram louvando e glorificando ao Senhor. Este é um desafio para nós. Este salmo louva a Deus, por exemplo, por sua eternidade no verso 12, no verso 25, no verso 26, no verso 27, pela fidelidade do Senhor no verso 17, pelo reino do Senhor no verso 15, pela compaixão do Senhor nos versos 13, no verso 14, no verso 16, no verso 18, nos versos 21 e 22, pela onipotência de Deus no verso 25, por sua imutabilidade nos versos 26, 27 e 28. A grande questão é, será que na angústia nós esquecemos dos atributos de Deus? Nós não deveríamos. Devemos cantar ao Senhor. Última aplicação. Nós precisamos manter as nossas esperanças em Cristo e na eternidade que teremos com Ele. Tenho dito aqui, meus irmãos, que estão prontos para viver neste tempo aqueles que se aprontaram para a eternidade. Olhar para Cristo significa saber pisar no chão empoeirado desse mundo. Este salmo almeja a Sião reconstruída. E hoje o nosso salmo almeja chegar na Jerusalém celestial, na Sião celestial que Jesus já preparou para nós. Esse é o seu salmo? Cristo é o homem deste salmo, que passou pelas angústias deste tempo, mas que honrou ao Pai em todo o tempo. Hoje, porém, Ele é o glorificado a quem adoramos e louvamos. E nós estamos indo para Ele. E dele somos geração. E nós vamos abrindo a boca e cantando até chegarmos lá.
E quando chegarmos lá, já teremos ensaiado o que vamos cantar eternamente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Primeira Igreja Batista de Muriaé, 90 anos. Glorificando a Deus e fazendo discípulos.